Chuta! Chuta! Vai, Éder, chuta! O pé direito de Éder. O Euro 2024 no olhar da secção de desporto do público. Acabou a fase de grupos, a fase em que durante 2 semanas tivemos 3 a 4 jogos por dia, em que apenas uma seleção ganhou os jogos todos, em que se marcaram tantos autogolos como golos de penalti. Um Euro em que um certo treinador de uma certa seleção, que começa em Por e termina em Gal, usou 2 jogos para fazer experiências. Passaram então 2 semanas desde o pontapé de saída nesse já longínquo Alemanha 5, Escócia 1, e por isso a palavra-chave deste 5º episódio do podcast O Pé Direito do Éder é balanço. Eu sou o Marco Vaz e comigo tenho, como sempre, o nosso homem no Euro 2024, o Nuno Sousa, que hoje já fez algumas centenas de quilómetros para se mudar de Gelsenkirchen para Frankfurt. Olá, Nuno. A palavra-chave é balanço e começamos pela seleção portuguesa, que tem sido muito experimental, mais do que nunca naquele jogo com a Geórgia. Era este, como dizia Roberto Martínez e parafraseando um cantor popular português, o melhor jogo para inventar sem sofrer nenhum desgosto? Boa tarde a todos, antes de mais. Creio que o que aconteceu até, de certa forma, foi o arrepio daquilo que o próprio selecionador prometeu na conferência de imprensa, porque ele, Roberto Martínez, escusou-se a utilizar a palavra revolução, mas na prática aquilo que aconteceu ontem foi uma revolução em toda a linha, não só nas escolhas, porque estamos a falar de 8 alterações no 11 inicial, mas um pouco também na forma como os jogadores entre si se articularam, ou seja, aquilo que se esperava que tivesse acontecido durante a fase de preparação e durante grande parte da fase de qualificação, que foi imaculada, como sabemos, apenas com vitórias, que era que um grupo muito fechado, e nós todos nos recordamos que algumas das opções do treinador foram, de certa forma, vistas de soslaio por muitos dos adeptos portugueses, por exemplo, o facto de não incluir praticamente os jogadores do Sporting para além de Gonçalo Inácio, e a verdade é que a justificação foi sempre ter um grupo homogéneo que trabalhasse em conjunto e que pudesse sedimentar, se quisermos, algumas dinâmicas internas. Ora, ontem isso não se viu. Ou seja, temos claramente 2 grupos, na minha perspectiva, separados no sentido de terem um rendimento diferente. Um grupo mais homogéneo, de facto, aquele que jogou essencialmente no jogo com a Turquia e grande parte do jogo com a República Checa na jornada inaugural. E temos um segundo grupo com mudanças tão drásticas, tão profundas, que me parece que não tem uma identidade própria. E ontem pagámos, de certa forma, um pouco a fatura, não termos um fio condutor de jogo, de sermos sempre uma seleção muito previsível a circular a bola no meio campo contrário, com uma posse de bola totalmente estéril, mas acima de tudo ter um nível de competitividade muito mais baixo do que o da Geórgia, que na minha perspectiva foi a única seleção que verdadeiramente se comprometeu a ganhar o jogo, que deu tudo para o fazer, que ganhou duelos, que nunca virou a cara à luta, e acaba por ser uma vitória relativamente incontestada, apesar do volume ofensivo que Portugal acabou por ter, mas que não soube capitalizar. E não foram assim tantas oportunidades de gol como isso? Não foram, não. Na verdade, olhando para aquilo que a Geórgia conseguiu fazer com muito pouco, e já tinha sido essa a imagem de marca dos jogos anteriores, em 3 ou 4 transições a Geórgia deve ter criado as melhores ocasiões de golo para além dos 2 golos que marcou, portanto isto diz tudo daquilo que foi a toada do jogo durante os 90 minutos. De facto foi uma noite de muitas mudanças na seleção portuguesa, não só nos nomes, mas também um pouco ou muito no perfil tático e estratégico da equipa. Não teria feito mais sentido manter o perfil tático mudando os jogadores do que mudar as duas coisas? Eu creio que começamos a assistir a uma certa tendência de Roberto Martínez, depois podemos discutir se é positiva ou negativa, para provocar um encaixe estratégico, ou seja, não é uma coincidência que tenhamos defrontado a República Checa no primeiro jogo, a República Checa com uma defesa a 3, maioritariamente a 5, porque os alas baixavam no momento sem bola e a República Checa passou a maior parte do tempo sem bola. Ou seja, para uma defesa a 3, Portugal escolhe uma defesa a 3. Para uma defesa a 4, Portugal escolhe uma defesa a 4. Foi o que aconteceu no jogo com a Turquia, que nos correu manifestamente melhor. E ontem, diante da Geórgia, aconteceu o mesmo. A Geórgia com uma defesa a 3, ou a 5 se quisermos, e Portugal novamente com uma defesa a 3. Portanto, há aqui claramente um guião. Depois, como disse há pouco, podemos discutir se é adequado, se não é. Mas há um mapa de intenções deste selecionador. E veremos até que ponto é que é para manter ou não na próxima eliminatória nos oitavos de final, porque aí sim, se a Eslovénia mantiver aquilo que tem sido a sua abordagem, voltaremos a ter eventualmente uma seleção portuguesa a 4 na defesa, porque a Eslovénia tem jogado essencialmente com uma linha de 4. Uhum. Já iremos falar um pouco mais sobre essa Eslovénia. Para já, ou seja, temos estes 2 planos diferentes, estes 2 grupos, uma seleção a 2 velocidades, se assim quisermos chamar. Mas há dois nomes em comum entre esses 2 grupos. Um deles é o Diogo Costa, que se compreende que tenha mantido a titularidade nos 3 jogos,
porque de facto penso eu que é uma ideia positiva não fazer a rotação de guarda-redes. O outro nome em comum chama-se Cristiano Ronaldo e é o capitão da seleção, tem 39 anos, jogou os 3 jogos a titular e por enquanto sem grandes efeitos no rendimento da seleção. Sim, é verdade. São duas escolhas motivadas por razões diferentes, pelo menos no plano do discurso. Roberto Martínez, muito legitimamente, entende que o guarda-redes é uma posição especial e que por isso precisa de um bálsamo de confiança permanente, ou seja, não quer alimentar a dúvida sobre a titularidade na baliza, está entregue, ponto final. No que diz respeito a Cristiano, o argumento, dado na conferência de imprensa pré-jogo com a Geórgia, foi de que era fundamental para o jogador ter minutos neste jogo para não haver uma quebra muito grande entre o segundo jogo da fase de grupos e o jogo dos oitavos de final. Ora, essa é uma lógica que poderíamos aplicar a todos os outros jogadores que eventualmente não foram titulares no jogo de ontem e tinham sido no jogo com a Turquia. E a verdade é que Cristiano, por muito que queiramos, está muito longe de ser o jogador diferenciador que foi em muitos dos outros europeus e campeonatos do mundo, em muitas das outras fases finais. E ontem, mais uma vez, pareceu-me que ficou aquém daquilo que era expectável, não só no domínio da finalização, tem 2 ou 3 gestos que acaba por não conseguir aproveitar, mas essencialmente na forma como acabou por condicionar o modo de jogar da equipa, forçando muitas vezes passes para zonas do terreno onde estava claramente marcado, perdendo duelos individuais, e depois a questão da frustração a acumular-se, eu creio que isso ficou manifestamente visível no lance da grande penalidade, e há que assumir claramente que é agarrado pela camisola, e na forma como ao intervalo, ao sair, eu não sei se essas imagens passaram na televisão ou não, barafustou de forma muito, muito veemente com o quarto árbitro, num sinal claro de enfim, total insatisfação, mas acima de tudo até de algum desnorte, se quisermos. Portanto, duas dimensões diferentes da seleção e também, neste momento, da carreira de cada um, com 2 patamares de rendimento diferentes. E ele, de facto, nessa saída para o intervalo, até se arriscou a uma sessão disciplinar mais grave que o tiraria, pelo menos, dos oitavos de final. Na tua opinião, achas que aquilo que parece ser a titularidade garantida de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa é um problema, uma solução ou nenhum dos dois? Desde que não condicione a forma de jogar da equipa, será sempre uma solução, porque é um jogador, como sabemos, independentemente da idade e enfim, do que já não consegue fazer quando comparado com o Cristiano Ronaldo dos verdes anos, continua a ser um jogador perigoso na área e, mais do que isso, que alimenta muito respeito nas defesas contrárias e, nesse sentido, atrai marcações. Se Portugal souber capitalizar essa forma como muitas vezes os adversários se deixam atrair para o capitão português para libertar jogadores que eventualmente venham atrás, aqueles que pisam as zonas mais próximas da grande área contrária, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, próprio Rafael Leão, Vitinha também, mais junto à grande área, eu creio que será altamente benéfico. Se repetirmos aquilo que fizemos no primeiro jogo, eu não vou utilizar como barómetro o jogo com a Geórgia, porque, como dissemos há pouco, foram demasiadas as mudanças para termos aqui um ponto de equilíbrio para a avaliação. Se utilizarmos o mesmo guião do jogo de abertura com a República Checa, eu creio que estamos condenados ao fracasso, porque foi manifesta a intenção dos jogadores portugueses procurarem Ronaldo constantemente como linha de passe ou como destinatário final dos passos, quando claramente a defesa checa estava mais do que preparada para essa solução e acabou por anular todas as tentativas da seleção portuguesa. E depois, como sabemos, acabámos por vencer esse jogo quase às 3 tabelas, aos trambolhões, com um autogol do Ranats e uma segunda oferta que Francisco Conceição conseguiu aproveitar. Também do mesmo jogador da República Checa, que, como já dissemos, é provavelmente o jogador mais infeliz deste Euro 2024. E pronto, enfim, já não terá mais nenhum momento de infelicidade porque a República Checa não foi um dos apurados para os oitavos de final. Mas enfim, deixamos agora um bocadinho a fábrica de invenções de Roberto Martínez e vamos passar a outros candidatos, aos supostos candidatos ao título europeu, muitos deles imperfeitos. Vamos um bocadinho por aí agora. França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Inglaterra. Todas estas seleções têm tido os seus problemas durante o Euro. Sim, creio que sim. A mais estável em termos de ideia de jogo e de rendimento coletivo tem sido a Espanha. Não tenho dúvidas a esse respeito. Não é a mesma Espanha de há uns anos que se tornou campeã do mundo, com aquela ideia de jogo de tiki-taka. Não é claramente esse guião, mas é uma Espanha muito, muito competente, que raramente perde a bola nos locais errados do campo, raramente se exposiciona, é uma equipa paciente com bola. Pode não ser totalmente entusiasmante, mas em rigor eu creio que nenhuma seleção neste Euro está a ser verdadeiramente entusiasmante, tirando a performance e a proeza da Geórgia ontem frente a Portugal, mesmo assim com um guião que não foi entusiasmante. Mas diria que a Espanha está um pouco acima das outras. A seguir colocaria a Alemanha,
que no terceiro jogo da fase de grupos esteve um pouco mais discreto, é verdade, teve mais dificuldades, esteve perto até de perder o jogo e conseguiu salvar-se com um gol do Niklas Füllkrug nos últimos instantes, e depois juntaria no mesmo barco os restantes candidatos. Creio que França está muito abaixo daquilo que era expectável, Inglaterra não cumpre sequer o mínimo exigível e Portugal é uma seleção de extremos, de uma tremenda instabilidade, uma oscilação muito grande em termos de rendimento, e de certa forma creio que por essa razão, concluída que está a fase de grupos, colocaria Portugal nesse segundo lote, acompanhado de outras seleções de favoritos, e a Alemanha e a Espanha, ainda com poucos distantes uma da outra, ligeiramente acima. Portugal, apesar de tudo, é ainda um candidato credível ao título. Sim, eu acredito que sim, e por paradoxal e estranho que isto possa parecer aquilo que vou dizer agora, até creio que seria mais benéfico para Portugal, nesta altura, nos oitavos de final, enfrentar uma seleção com outro calibre que não a Eslovénia. Isto porque Portugal tem tido especiais dificuldades, como sabemos, a jogar contra blocos baixos, contra defesas, contra seleções adversárias que baixam muito as linhas, e claramente parece-me que vai ser esse o guião a explorar pela Eslovénia, porque já percebeu que dá resultado. Sob um outro prisma, encontrar uma seleção com outro tipo de argumentos, capaz de assumir o jogo, ter iniciativa e, por essa razão, de se expor ao risco, poderia, por paradoxal que pareça, insisto nessa ideia, até ser relativamente benéfico para Portugal, porque teria mais espaço para se explanar, e a principal dificuldade de Portugal é desmontar a organização defensiva dos adversários com bola, quando tem pouco espaço. Isso parece-me bastante evidente. Baixando um patamar, o dos não candidatos, pelo menos por enquanto, temos uma série de convidados de surpresa para estes oitavos de final. Temos a Roménia, a Eslováquia, a Eslovénia e a Geórgia, e queria olhar sobretudo para estes dois últimos, equipas que numa certa medida são semelhantes. Uma que está no passado de Portugal e que pode eventualmente estar no futuro, mas o futuro imediato da seleção portuguesa chama-se Eslovénia. Que equipa é esta? É uma equipa que não perdeu nenhum jogo na fase de grupos. Mas também não ganhou. Exatamente. É preciso ter isso em conta. Ou seja, é uma seleção que não arrisca muito e, nesse sentido, eu creio que não é descabido pensarmos que o guião do jogo pode ser muito idêntico àquele que vimos ontem, na primeira jornada. Ou seja, Portugal com bola, no meio campo contrário, a circular e a tentar que a seleção contrária tenha uma falha de marcação para poder explorar o espaço. Por outro lado, parece-me que é uma seleção mais de ataques longos, ou seja, de saída de bola não tão em apoio como ontem conseguimos ver com a Geórgia, especialmente nas saídas por Kvaratskhelia, que é claramente um alien no meio daquela geração georgiana, no bom sentido. É um jogador muito, muito acima da média. Mas tem mais bons jogadores. Kotcharashvili é um médio com muita qualidade. Mikhail Tadze é um avançado que nesta altura é o melhor marcador do torneio, com 3 golos. Isso está tudo dito. E depois um guarda-redes de primeira água, Mamardashvili, fez, da minha perspectiva, das que vi até agora, a melhor defesa do torneio. Há aquele remate de Diogo Dalot. É impressionante a forma como se tem exibido neste europeu. É verdade, e uma das figuras da prova. Já agora de referir que se esse remate tivesse sido golo, o golo provavelmente teria sido anulado porque no momento anterior houve o tal penalti. É verdade, é muito possível. A verdade é que Portugal também, em bom rigor, e temos de o dizer, por muito pouco que tenha conseguido construir contra estas seleções que se fecham mais, também não tem tido a felicidade em determinados momentos conseguir fazer um golo que possa desbloquear o jogo e, de certa forma, obrigar o adversário a expor-se mais. E essa tem sido a grande dor de cabeça, mas desta vez aconteceu, temos de o reconhecer também, por falha própria, um erro grave de António Silva no caso, que depois não se conseguiu corrigir, que acaba por deixar a seleção numa posição muito desconfortável. Mas, Eslovénia, só acrescentar que à imagem da seleção da Geórgia, tem um guarda-redes de topo, como sabemos, Jan Oblak, que passou pelo Benfica e que em Espanha, no Atlético de Madrid, se tem exibido a altíssimo nível. Eu creio que está, na minha opinião, no top dos 5 melhores guarda-redes do mundo, e já está há muitos anos, ou seja, concordo. A capacidade de se manter a alto nível durante muito tempo numa liga das Big Five e, acima de tudo, em palcos como este, Campeonato da Europa, eu creio que dizem muito sobre a sua qualidade, mas depois não é uma seleção que tenha um Kvaratskhelia, ou seja, um jogador capaz de pegar na bola e de levar a equipa aos ombros. Ainda anda por lá na frente o Andrés Separar, como sabes, que jogou também no Sporting, e que não é um avançado. E no Sporting de Braga, é verdade. Não é um avançado de primeira água e continua a ter uma posição muito relevante na seleção da Eslovénia, o que diz muito também sobre esta geração de talento. Mas diria que se calhar o avançado a ter em conta nesta seleção da Eslovénia não é tanto o Sporar, mas o Seško.
É verdade. A Eslovénia tem jogado essencialmente em 4-4-2. Estávamos a falar do sistema há pouco. Não tem fugido muito desta estrutura. Mesmo na fase de preparação, nos jogos de preparação, tem sido muito esta aposta do selecionador. E Seško tem sido o companheiro de ataque de Sporar, ou se quisermos ser mais justos, Sporar é quem tem sido o companheiro de ataque de Seško, porque é claramente um jogador diferenciador, um pouco mais capaz de sozinho criar problemas às defesas contrárias. Agora, parece-me que se Portugal conseguir, enfim, ser eficaz nos momentos de pressão e impedir que a Eslovénia construa de trás à procura dos avançados diretamente, ou seja, que faça passos de média e longa distância por cima da linha do meio campo, para explorar a profundidade. Parece-me que Portugal tem uma forte possibilidade de controlar cada vez mais o jogo e de, enfim, paulatinamente ir tentando chegar ao golo, sendo que também tem feito de alguma forma uso da meia distância neste Campeonato de Europa. Palhinha fez 2 ou 3 remates fora da área e com muito promissores, de resto, Bruno Fernandes, Vitinha, e creio que já merecia um golo também nessa dimensão do jogo, para de certa forma também desbloquear aquilo que não tem conseguido fazer em jogos desta envergadura. De facto, eu estive com particular atenção ao último jogo da seleção da Eslovénia frente à Inglaterra, que de facto de facto é o que tu dizes, não é uma seleção que tenha muitos argumentos ofensivos, tem sobretudo uma força coletiva impressionante, muito solidários, muito certos daquilo que estão a fazer e sobretudo muito frustrantes para adversários potencialmente mais talentosos. E não nos podemos esquecer que a Inglaterra é uma seleção que tem Harry Kane, tem Jude Bellingham, tem Bukayo Saka, tem Phil Foden, tem Declan Rice e outros. E a Inglaterra não conseguiu marcar um golo, esteve bloqueada o jogo todo, praticamente não teve oportunidades de golo, só teve um remate com algum perigo. Diria que no último minuto de jogo, o jogo ficou 0-0 e, de facto, não que a Inglaterra seja um modelo de perfeição atacante, não é, porque a Inglaterra também é uma seleção que tem muitos problemas, mas esses problemas ficaram ainda mais evidentes quando tiveram pela frente uma seleção como a Eslovénia, que sabe perfeitamente o que está a fazer, que é maior do que a soma das suas partes, enquanto a Inglaterra é exatamente o contrário e não sei se Portugal não correrá o mesmo risco que a Inglaterra sofreu nesse jogo. Sim, eu julgo que por acaso não tenho agora de cabeça, mas diria que a Inglaterra deve ter tido 70, 75, não sei, % de posse de bola nesse jogo com a Eslovénia. Eu julgo que a seleção da Eslovénia, como dizias e bem, é uma seleção que se sente relativamente confortável neste plano de jogo em que dá iniciativa ao adversário, por incapacidade própria ou por uma componente estratégica, se quisermos, dá a bola ao adversário, fecha o bloco, como fechou ontem, e muito bem a Geórgia, e quando tiver uma nesga de terreno vai tentar sair numa transição. E se não conseguir ser relativamente feroz nessa transição, no sentido de chegar à baliza contrária, não tem problema nenhum em voltar a baixar de linhas e voltar a combater a vaga de ataque do adversário. Portanto, não prevejo que seja nada de muito diferente do que foi o jogo com a Geórgia. A Inglaterra também não conseguiu furar a muralha defensiva da Eslovénia, e das duas uma. O Portugal tem a capacidade, o mérito e também um pouco da felicidade de fazer um golo numa altura crucial do jogo e de obrigar a Eslovénia a esticar-se um pouco mais no terreno para depois aproveitar os espaços, ou então vamos voltar a ter as dificuldades que tivemos, porque apesar de colocarmos muitas unidades, e há que reconhecer isso a Roberto Martínez, muitas vezes, mesmo com uma defesa a 3, os jogadores que jogam por fora, os laterais, se quisermos, Dalot e Cancelo no primeiro jogo, aparecem muitas vezes no espaço entre linhas por dentro para dar as alas aos extremos, a Rafael Leão e a Bernardo Silva, o que significa que temos em muitas ocasiões do jogo 5 jogadores no espaço entre linha média e linha defensiva adversária, mas a verdade é que a bola, quando lá chega, não chega com o tempo e o espaço necessários para que o jogador possa decidir, e a jogada acaba por ser anulada com alguma facilidade. Portanto, temos muita gente na frente, mas faltam as dinâmicas obrigatórias para consigamos chegar ao golo, e espero muito sinceramente que no jogo dos oitavos de final, no início da próxima semana, possamos corrigir essas lacunas. Veremos então o que é que vai acontecer à seleção portuguesa quando bater de frente com o bloco baixo azul da Eslovénia em Frankfurt na próxima segunda-feira. Antes de terminarmos este quinto episódio, gostava só de falar de um dado interessante, curioso, bizarro deste europeu, que há poucos goleadores, apesar de já se terem marcado alguns golos. Como tu disseste há pouco, o Mikal Taze da Geórgia e do Metz, onde trabalha com o Laszlo Boloni há cerca de ano e meio, é o único a marcar 3 golos neste europeu. Depois deles, há 5 jogadores que já marcaram 2 golos, entre os quais o Cody Gakpo e o Niklas Füllkrug, mas os outros grandes 9
do europeu andam discretos, desinspirados, com falta de pontaria. Portanto, olhamos, por exemplo, para os números destes grandes nomes, destes grandes avançados do futebol europeu. Cristiano Ronaldo, 0 golos. Romelu Lukaku, 0 golos e 3 golos invalidados, é preciso não esquecer. É verdade. Harry Kane, 1 golo. Kylian Mbappé, 1 golo de penalti. E Robert Lewandowski, 1 golo também de penalti. A pergunta que eu te faço, tendo em conta estes dados, é: uma seleção pode ser campeã sem ter um grande goleador? Parece-me que pode, e temos, por exemplo, o exemplo da Alemanha. Füllkrug tem 2 golos marcados, não é titular, é um jogador que tem sido lançado já para uma fase do jogo em que se procura um jogo mais direto, bolas na área, para finalizações no jogo aéreo, de cabeça, se quisermos, ou a 1-2 toques. É mais um jogador dessa estirpe. Robert Lewandowski não tem sido titular, tem saído do banco, portanto tem tido minutos de utilização mais escassos do que noutros torneios. Mas agora não vai ter mais nenhum. Agora não vai ter mais, é verdade. Cristiano Ronaldo, enfim, tem sido aquilo que sabemos, tem tido muito mais dificuldades em ser alimentado porque é marcado, e mesmo nos espaços que tem, não tem conseguido finalizar com a mesma qualidade de outros anos. E, acima de tudo, tem tido muito mais dificuldades em libertar-se com a bola no espaço, ou seja, precisa de mais tempo para evitar estarem fora de jogo e sair de uma posição legal para atacar o espaço. Isso tem acontecido muito poucas vezes, a verdade é essa. Depois temos Harry Kane, que parece que também padece um pouco, ou seja, acaba por ser vítima da pouca produção ou de produção de pouca qualidade ofensiva da seleção da Inglaterra. Joga muito pouco, na minha perspectiva, para a geração de talento que tem esta seleção, e creio que grande parte dessa responsabilidade deve ser incutida a Gareth Southgate, ao selecionador. E depois Kylian Mbappé, numa esfera diferente, que é um jogador diferente, que pisa terrenos mais baixos para arrancar, tendo pouco espaço para jogar, ou seja, jogando com adversários também eles com blocos baixos, creio que também terá mais dificuldades em fazer golos. Agora, a verdade é que também há muitas seleções que se vão munindo mais de goleadores que não vêm necessariamente da posição 9, do habitat natural do goleador, que vêm de fora. Ramal Musiala tem sido um desses exemplos, por exemplo, na seleção da Alemanha. O próprio Florian Wirtz, ou seja, estamos a falar de jogadores que pisam outros terrenos e que vão surgindo para finalizar. Bernardo Silva, na seleção portuguesa, também fez um gol e eu creio que terá condições para continuar a fazer. Mas, como dizes bem, provavelmente está na forja uma das edições do Campeonato da Europa com o mais baixo número de golos marcados por um jogador só, ou seja, por um goleador que se veja como um goleador nato, porque o próprio Mikal Tadze, com todo o respeito pela Geórgia, chega aqui quase de paraquedas, cai de paraquedas nesta estatística. Dos 3 golos, 2 deles são de penalti. É um bom jogador, sem dúvida, mas claramente é um alien no meio de outros extraterrestres, no sentido futebolístico da palavra. É um jogador que já agora, deixa-me acrescentar, para o ano, para já, se não for negociado para lado nenhum, vai jogar na segunda Liga Francesa com o Metz. Ele teve uma emprestada ao Ajax e não conseguiu se ingrar, não conseguiu afirmar-se, é verdade. E agora vai regressar ao Metz, veremos em condições, mas também não deixa de ser curioso que para a Geórgia e para qualquer outra seleção que esteja a fazer um brilharete, a Roménia também, que já ultrapassou largamente as expectativas, esta seja uma montra muito atrativa, porque seguramente que muitos destes jogadores da Geórgia, da Roménia e de outras seleções mais periféricas vão conseguir contratos chorudos à custa deste Campeonato da Europa. E é com os goleadores que fechamos este balanço da fase de grupos do Euro 2024. Este balanço vai ficar rapidamente desatualizado porque os oitavos de final começam já neste sábado. Vamos ter já os jogos a eliminar. Segunda-feira, como sabemos, temos Portugal a jogar em Frankfurt com a seleção da Eslovénia e estará lá o Nuno Sousa em Frankfurt a acompanhar. Portanto, voltamos já depois desse jogo neste podcast o Pé Direito do Éder. Até lá, um abraço. Um abraço para todos. O público fica no ouvido.